isso aí, diretamente de Jaguariúna, terra do rodeio, né, Renatão? Isso aí. Já veio muito do rodeio pra cá ou não? Cara, ainda não. Não? Pretendo. Então, bora lá. Estamos no local do rodeio, né, na verdade, né? Sim. Enfim, Brasil Expo Show 2025, PoeiraCast em sua 7ª temporada, PoeiraCast, que é o podcast oficial tanto da Brasil Expo Show quanto da Paving Expo, tá? Então estaremos na Paving Expo em setembro. Setembro ou outubro? Setembro ou outubro. Enfim. É feira demais. É feira demais, a gente até se perde. Mas eu acho que a Armac também deve estar presente na Paving Expo. A gente vai procurar confirmar essa informação e passaremos para vocês. Bom, eu já deixei aqui o spoiler. Estamos com os amigos da Armac e estamos com um dos especialistas aí em infraestrutura, que eu vou deixar, viu, Renatão, ele se apresentar, né, antes da gente começar esse bate-papo. Então, gente, obrigado primeiramente por me receber aqui, dar um espaço para a Armac, para a gente poder falar um pouquinho mais de infraestrutura, de obra, de equipamento. E me apresentando um pouquinho, brevemente, meu nome é Guilherme Evangelista, sou gerente de locação de infraestrutura na Armac. A Armac hoje, acho que vocês já conhecem, é um fenômeno da locação, é uma empresa já com mais de 30 anos de mercado. A Armac foi fundada em 1994. Hoje a gente conta com uma frota aí de 11.500 ativos disponibilizados aí ao redor do Brasil. A gente atende todo o país com essa estrutura reforçada que a gente tem em Vargem Grande, disseminando também mais de 30 oficinas ao longo do país. Falando um pouquinho mais de mim, trajetória profissional, tenho 33 anos, eu sou cria da casa da Armac. Conheci tudo que eu conheço de máquina hoje, de obra de infraestrutura, muito dentro da Armac. Como muita gente é hoje, a Armac ela tem essa cultura de formação. Então, toda a nossa linha de frente, toda a parte de gestão de manutenção, todo mundo é formado em casa. E no comercial não é diferente. A gente tem muita gente no comercial hoje que veio da oficina, que veio do chão mesmo, de trocar óleo, de bater marreta, de trocar pino. O pessoal vira analista de manutenção, tem um plano de carreira específico, vai para o comercial, vai para a gestão, vai para a parte de coordenação de manutenção. Então, eu sou um desses. Comecei a minha carreira na parte de motores estacionários, eu trabalhei um tempo numa multinacional alemã. Aprendi já bastante coisa desse mundo de motores diesel. Saí disso, entrei no mundo um pouquinho mais da área de óleo e gás. Depois disso, tive a primeira oportunidade de conhecer máquinas pesadas, motores diesel também na Armac. E daí, então, é um mundo que a gente não consegue mais sair, né? Cara, e é legal ouvir isso, né, o Renatão? Porque é uma empresa que se preocupa em dar oportunidade para a pessoa crescer, né? Hoje em dia, a gente, com tanta dificuldade na mão de obra, acho que a melhor forma de reter o talento é você pegar ele desde lá do começo, investir e, lógico, né, no dia a dia ali, fidelizando o cara, reconhecendo, motivando, ele não vai querer sair de lá. E se sai, volta logo. Exatamente. E entrega. O pessoal, assim, a cultura da Armac é muito forte. Então, justamente todo mundo que está na Armac hoje tem a cultura enraizada, que é o fazer acontecer, é o lutar para vencer sempre, é não voltar para casa com um não. Então a gente tem muito isso enraizado. E a mesma coisa, na linha de frente, na ponta, o pessoal de manutenção, o pessoal de oficina, não aceita não volta para casa com uma máquina parada. Então é disponibilidade, é máquina na rua, é trabalhando o tempo inteiro e a cadeia, todo mundo se ajuda e todo mundo se suporta. Isso é muito importante, muito bom. Ô, Guilherme, você comentou que são 12 mil ativos para locação. Exatamente. Caramba, é muita coisa. É muita coisa, é muita máquina. É muita máquina. Cara, e como que funciona a questão da logística, desde a locação até o cuidado, quanto do pós, né, manutenção, em obra, como que funciona lá? O diferencial da Armac realmente a disponibilidade dos ativos. Como que você faz isso? Com uma manutenção muito forte. Então nós temos uma estrutura de manutenção e pós-venda muito reforçada, onde todo consultor ou todo vendedor, ele tem por trás dele um gerente de pós-venda ou uma equipe de pós-venda apoiando, fora toda a estrutura que a gente tem. Por exemplo, em Vargem Grande Paulista, nós temos um complexo de oficina com mais de 300 mil metros quadrados de estrutura. É uma estrutura, é a maior oficina da América Latina. Ela é extremamente robusta. Dentro dela, a gente tem um estoque muito grande. Tem mais de 65 milhões de peças em estoque hoje para atender. Só que disso a gente não deixa única e exclusivamente centralizado. Ela é estratégica para a parte de posicionamento e manutenção num ponto específico, mas a gente tem mais de 30 oficinas espalhadas pelo Brasil inteiro. Como a gente opera no Brasil inteiro, temos pontos avançados de manutenção, oficinas, filiais, lojas de seminovos.
Então, cada vez mais a Armac está chegando em lugares do país que ninguém chega. Hoje, até o nosso encontro hoje, né, Renatão, foi lá no stand da Armac, que tá muito bonito. Muito obrigado. Tem muita máquina lá disponível. E o mais interessante, vocês estão, né, com seminovos aqui, a gente está falando de rental, mas vale a pena passar, conhecer também a seminovos, porque é muito equipamento a pronta entrega, né? Essa é a força também, uma das forças da Armac. Mas tem uma curiosidade que no nosso meio a gente fica se questionando, né, Renatão? Você quer fazer a pergunta para ele? Pode fazer, cara. Cara, assim, eu trabalho, né, nós somos da RT lá, a gente trabalha diretamente com obras de infraestrutura, né, então a gente tá ligado ali ao final mesmo, que é o consumidor mesmo, né? Então a gente trabalha com a Armac, né, e acho que uma das maiores dúvidas e assim, até um elogio, né? Como que a gente consegue trabalhar com a locação da escavadeira por R$24 mil, Jefão, e a retro por R$12 mil? Fala comigo. É uma excelente pergunta. Faz parte de uma grande estratégia nossa. Os seminovos também tem englobado nisso, né? A Armac, ela trabalha com frentes de prestação de serviço de longo prazo, com locação de equipamentos na área de infraestrutura e venda de seminovos. Os seminovos ajudam na oxigenação, na renovação da frota, na reciclagem, digamos assim. A gente está sempre com frota nova. Nos permite ter um fôlego maior de CAPEX para poder adquirir novos equipamentos. Como a gente adquire equipamentos em volume, a gente tem uma estratégia de preço muito diferente com os fornecedores. Então a gente consegue ter sempre máquina nova na rua, com um preço agressivo e numa estratégia massiva de colocar máquina na rua. Então a gente consegue, dentro das nossas compras estratégicas, colocar um preço agressivo no mercado. Ou seja, todo esse ambiente se sustenta. A máquina, ela sai com um preço legal na compra, eu consigo alugar por um preço legal. Dentro do ciclo de vida útil, eu consigo revendê-la por um preço agressivo e também interessante para poder abastecer o mercado, porque, querendo ou não, a nossa frota hoje, acho que a máquina mais antiga que nós temos é de 5 anos para trás. Então é uma frota bem recente e a gente está sempre reciclando. Então, acho que a resposta para a pergunta do milhão vai ser essa. É uma estratégia de reciclo, reutilização, boas compras e poder oferecer um equipamento bom, confiável e com preço bom para o mercado. Ô Guilherme, eu vou dar um depoimento para você aqui. E assim, pessoal, nós somos engenheiros, temos empresas, né? Temos empresas de infraestrutura, vivemos de obras de infraestrutura. No meu caso, loteamento, o Renatão também atua muito em questão do varejo, supermercados, grandes galpões logísticos, enfim. Saibam que a nossa composição de custo, quando a gente vai montar uma proposta para enviar para o cliente, a gente já vem considerando o preço da Armac, viu? Então a gente consegue muitas vezes chegar ali, fechar um contrato, porque esse valor agressivo realmente de vocês é imbatível. Então já faz parte da nossa composição de custo, viu, cara? Bom, muito obrigado também por serem também parceiros da Armac, né? É excelente ter vocês com a gente também. Boa. E assim, a gente viu, sempre existiu e existe a dúvida, né? Será que é melhor comprar equipamento? Será que é melhor locar o equipamento? Bom, a Armac, ela atua na locação, né? Mas conta um pouco dessa dúvida. O pessoal pergunta, tem essa curiosidade bastante com esse assunto, William? Tem sim. Hoje, principalmente no cenário atual do mercado, você vê uma restrição ou uma dificuldade maior de acesso a capital. Você tem maior dificuldade de conseguir dinheiro no mercado, tá mais caro o seu dinheiro, o crédito tá caro, as entradas subiram, tá mais restrito, os juros tá muito alto. Então, isso ajuda bastante a gente a acelerar o processo de locação. Por quê? A pessoa, em vez de comprar um equipamento por uma obra de 6 a 8 meses, você dentro desses 6 a 8 meses não dilui a aquisição do ativo. Você não vai conseguir fazer toda a parte de payback desse ativo. Então, o que a gente faz? Dentro da locação, quando a gente tem volume de atendimento, a gente tem máquina nova, pronta entrega, influencia bastante para a gente poder subir a quantidade de equipamentos locados, para poder auxiliar também dentro das obras. A gente torna isso mais atrativo. Vale mais a pena para você comprar uma máquina de R$1 milhão, onde você vai pagar 15% de juros ao ano, ou alugar por 6 meses e devolver ao fim da obra com um preço extremamente agressivo e ter um equipamento novo? Vale mais a pena você alugar com a Armac. Então, justamente a nossa estratégia é de trazer esse preço agressivo e equipamentos de qualidade para o nosso cliente por conta disso. Então, a gente tem todo esse ecossistema apoiado com um suporte muito forte
que para você não vai precisar gastar dinheiro com manutenção preventiva, com as manutenções corretivas por desgaste natural, tudo vai ser por conta da Armac. Você tem menos preocupação e pode devolver o ativo no final da obra. E essa é um dos pontos da depreciação, né? Que muitas das vezes o cara, dono de máquina, nem faz a conta para pôr no preço dele, né? E chega aí no final da sua vida útil, sucateou o equipamento e não tem como repor, né? E é isso que eu ia comentar. O Guilherme pontuou muito bem. Quando a gente adquire o equipamento, a gente é obrigado também a adquirir uma mecânica junto, né, Renatão? Você vai comprar o pacote de serviço. Exatamente, né? Você tem que ter a garantia através de um pacote de serviço, que não é barato. Você vai comprar peças também, que não é barato. Então, tudo isso a gente consegue fornecer. Cara, eu acredito que, principalmente visando os seminovos, inclusive nós estamos negociando equipamento lá. Excelente. E acho que uma das maiores tranquilidades nossa é saber que o equipamento ele tem a sua mecânica e suas preventivas, tudo certo, tem procedência. E não só pela mecânica em si, porque nós trabalhamos com infra e com obras, né, todo porte, tudo que se liga a equipamento é o gargalo de qualquer obra. Então, ou seja, você tem que ser muito preciso no custo e na operação daquilo aí. Então, tudo aquilo é desenhado um cronograma, né? Então, não pode... Quanto te custa uma máquina parada? A falta da produção é mais cara, às vezes, do que o valor da parcela que você paga. E uma obra que a gente participou foi muito bacana, que foi lá no estado do Espírito Santo. E a Armac, como tinha um volume expressivo de rede, né? Ela disponibilizou vários equipamentos e falou: olha, eu vou deixar aqui, você está precisando de utilizar 4, 5 equipamentos, mas eu vou deixar disponível aqui para você no seu canteiro em torno de 8, 9 equipamentos, porque se caso acontecer qualquer tipo de ocorrência por conta do volume, enquanto vocês estão mobilizando para dar a assistência, você tem um equipamento ali já reserva. Eu queria saber como é que funciona esse tipo de parceria com a Armac. Cara, pra gente, a gente faz uma solução de projetos customizados. Então, a gente busca atender do pequeno empresário, pequeno prestador de serviço, à grande construtora que vai realizar os grandes projetos de infraestrutura do país. Então, a gente faz locações a partir de 30 dias. A gente não tem um prazo mínimo menor que esse específico. Você pode alugar por 30, 60, 90, 12 meses, quanto tempo for necessário. E quando a gente pega em relação a um projeto desse, a gente customiza, por exemplo, você demanda 20 equipamentos para uma obra no Espírito Santo. Eu sei que eu vou ter a necessidade de ter um apoio regional para dar suporte para esse quantitativo de equipamentos. Sim. Aí a gente bola uma estratégia. Ou eu levo as peças para a ponta, ou eu coloco uma equipe de mecânicos dedicados na ponta, ou eu disponibilizo ativos regionais para te darem esse suporte e ter a garantia. Por quê? A gente sabe que a tua obra inicia de uma forma, mas ela tende a subir. E depois do pico, que a gente chama, ela tem o período de desmobilização. No pico, a gente sabe que você vai precisar de máquina e vai precisar de disponibilidade. Então, essa é uma das estratégias que a gente pode ter, de ter mais máquinas no campo, para 2 motivos. O primeiro, se você tiver uma falha, você não perde produção. E o segundo, quando a sua obra rampar e tiver o pico, você vai ter ativo lá na ponta e funciona para as 2 partes. Porque você vai utilizar o ativo e vai entregar a produção e eu vou remunerar o ativo para poder utilizar e ter o resultado da companhia. Sim. Você já sabia disso, Jefão? Desse caso específico não. Sim, lá nós tínhamos na média a obra em si, né? O contrato ele era composto de quase 50 quilômetros de rede para fazer. Então a Armac disponibilizou, acho que a gente estava utilizando na época 5 a 6 equipamentos. Ela disponibilizou lá no canteiro mais 5 lá para esse caso, qualquer tipo de manutenção, e também para demanda que for aumentar. E não somente só com as retros, né? Nós estávamos lá com o mini rolo, né? E vários outros equipamentos, né? Guilherme, e a gente veio falando sobre customização de projetos, né? Nenhum projeto é igual ao outro dentro do canteiro de obra. E eu acho que vocês encaram, a Armac encara isso também para o cliente, né? Exatamente. Cada obra tem a sua característica. Seja ela de infraestrutura, de saneamento, de construção civil, construção de ponte, ou até os grandes projetos de óleo e gás, de transposição de São Francisco,
de movimentação de materiais, fertilizante, de mineração. Cada uma tem a sua característica e a gente tem profissionais hoje capacitados para entender como funciona cada projeto e ofertar até o que é melhor para cada um de vocês. Por exemplo, já tivemos projetos que o pessoal pediu 4 escavadeiras de 20 para alimentar um britador móvel. Caramba. Então ia fazer uma fila imensa, ia ter risco de acidente, você não tinha necessidade de colocar 4 equipamentos e 4 pessoas direto. A gente sugeriu uma redução com máquinas de maior porte para trabalhar com enrocha, você vai ter menos desgaste de caçamba e menos funcionário. Então a gente tem o pessoal dedicado para fazer esse apoio também. Na logística, no campo, na logística, até é bacana. Cheguei hoje do Ceará e vim direto para cá. A gente estava acompanhando as obras de transposição de São Francisco, que a gente costuma apoiar bastante na ponta que você entende a dor. Você vê o que precisa, o que pode apoiar. Então sempre no telefone você consegue a demanda, mas lá na ponta você entende realmente o que está acontecendo, a dor do pessoal da frente ou até do nosso suporte. Às vezes é uma dor onde a gente precisa de mais gente, mais recurso. Então a gente consegue dimensionar isso estando próximo do cliente. Aí volta na fase que eu comentei, que é o relacionamento. Nosso relacionamento próximo com os nossos clientes-chave permite a gente fazer isso. E é um orgulho trabalhar e atuar no projeto de grande importância, né? Nossa, é ótimo. É muito legal. E é bom, a gente precisa ter parceiros. Nós precisamos ter parceiros, senão a gente não faz nada grande sozinho, principalmente voltado para a máquina. E uma coisa interessante, né, cara, que eu sempre achei bacana, principalmente a condição de pagamento para os seminovos, né, que é um financiamento próprio Exato. da Armac. Me fala um pouquinho mais aí, como é que funciona? Excelente pergunta. Hoje a gente, por identificar que é um momento complicado do mercado, com alta taxa de juros e dificuldade de acesso a crédito, a gente consegue trabalhar essa reciclagem dos nossos ativos, a venda dos seminovos, com a condição especial de financiamento próprio. Então a gente oferta uma condição especial, melhor do que o parceiro poderia achar no mercado, ou até que está com uma dificuldade de conseguir financiamento bancário, e a gente consegue disponibilizar isso dentro de casa. Então a gente facilita para o nosso cliente parceiro, que pode ser um cliente de locação, comece a comprar uma máquina para trabalhar com ela dentro da mesma obra, por exemplo. Então a gente facilita os caminhos. Você precisa alugar? A gente tem a disponibilidade. Você precisa comprar? A gente facilita para você também. E direto também tem essas promoções, né? Quanto na Black Friday que teve também, vai ter agora... A breve tá rodando, dentro do mês de junho, a gente está com promoção especial para mini carregadeiras e retroescavadeiras, com preço especial. Então a retroescavadeira, para quem alugar até o final do mês de junho, está saindo... Até o final Até o final de junho, a gente está com retroescavadeira JCB caminada 4x4 a 12.900 e Bobcat Bobcat S450 também fechada, com a cabine fechada, ar-condicionado completa, a 13.900. Isso é fantástico, cara. E sobre a questão também, existe alguma promoção, por exemplo, tantos por cento de entrada e tantas vezes sem juro, ou alguma coisa assim, existe aí? Temos sim, vai depender um pouquinho do momento da promoção. Por exemplo, na feira nós temos sempre opções de crédito diferenciadas, entradas menores com parcelamento dentro da casa. Então algumas linhas especiais, por exemplo, as carregadeiras, em determinado momento a gente faz uma entrada de 10%, financiamento até 12 vezes, ou maiores entradas com financiamento para um período maior, e sempre sujeito a análise. A gente puxa para dentro, tem uma equipe dedicada só para isso também dentro de casa, o nosso financeiro é bem robusto. A gente faz isso justamente para incentivar e auxiliar os nossos parceiros. Ô Guilherme, agora me responde uma coisa. Os equipamentos com esse preço agressivo, com certeza é equipamento que não tem tecnologia embarcada, né, Renatão? É verdade ou mentira isso aí? Todos têm. 100% da frota da Armac tem telemetria própria. Até falando de tecnologia embarcada, todos os nossos equipamentos têm uma telemetria nossa desenvolvida em casa. Chama Armac Total, nós mesmos desenvolvemos essa telemetria dentro de casa. Tem já os dos fabricantes, que ela já vem disponível, mas ela não é integrada. Então a gente fez uma forma de integrar todos os nossos equipamentos. A gente acompanha já a geolocalização, o orímetro, que auxilia também no momento dos fechamentos das medições. A gente sabe onde está o ativo em tempo real a todo momento. Dentro disso também, falando um pouquinho de inovação e até de tecnologia, a gente tem todo o nosso controle de manutenção, índice de falha, de quebra ou tempo de atividade. Por exemplo, você tem uma máquina alugada com a Armac e ela apresentou um problema, você abriu uma ordem de serviço conosco. A gente mede o tempo que a gente demorou para chegar, atender e resolver o problema
E dentro disso a gente faz um estudo, uma curva específica. Se o ativo ele demorou muito para ser reparado, a gente toma uma ação imediata. E se for um problema do produto, a gente já direciona ele para dentro da oficina para fazer um reparo mais pesado, substituir ele para você na ponta. Sim. Com tudo isso a gente tem painéis, monitoramento de equipamentos que estão no Brasil inteiro. Telemetria, mais monitoramento de manutenção. E uma coisa bem legal que a gente disponibilizou recentemente, para a ponta mesmo, a gente disponibilizou o container inteligente. A gente construiu dentro de casa mesmo, desenvolveu a tecnologia, principalmente para obras em locais remotos, a gente mobiliza as máquinas e o container de peças, mas a gente não precisa ter a figura do estoquista. Entendi. Ou até o problema do furo de estoque, do mecânico pegar a peça o tempo inteiro, que acontece na correria. Então a gente tem ele integrado diretamente com o nosso sistema de ERP. Ele tem uma tela, um tablet, um leitor de QR Code, o mecânico vai, pega o filtro, dá a baixa, ele já gera a necessidade de recompra, então nunca vai faltar peça na planta e tudo isso integrado com o nosso sistema da matriz. Sensacional, uma vending machine. Uma vending machine de peças. De peças, cara. Sim, exato. Isso é ótimo. E desenvolvido dentro de casa. A gente não comprou. Essa só foi pra peça, eu nunca tinha visto ela. Que legal, hein, Relax? Isso é ótimo, cara. Pra nós, principalmente da ponta, cara, você tá doido assim. Ajuda muito. Então, assim, eu acho isso bem bacana, sabe? Que a Armac, ela continue sendo essa empresa de referência de locação, né? E levando um legado também de uma empresa de porta. Você tem acesso, nós tivemos acesso aos gerentes, ao pessoal da oficina, abrir as portas para nós lá, para levar. E, cara, o que nós podemos fazer? Onde nós podemos levar? Olha, fala com o representante que me vende. Abrir o fornecedor de vocês, fala com ele que ele vai conseguir e tal. Então chegamos num consenso, conseguimos otimizar, sei lá, foi o que o Jefferson, uns 70% do custo né? Então, em parceria com a Armac, e no final todos nós saímos muito bem, né? E serviu como para nós e para a Armac também, né, Jefferson? Que achou um fornecedor bom, né? De conserto de controle remoto. Remoto do mini roll. Do mini roll. E é isso que eu acho que é um diferencial da Armac. A gente está falando, né, do atendimento, enfim. É impressionante a preocupação que a Armac tem. A gente pede um orçamento, se pedir de manhã, de tarde está o orçamento na nossa mão, e eles não sossegam. Se não deu para fechar, vocês não sossegam até entender o porquê que não fechou. Isso que eu acho bacana. Cara, seminovo. Eu já fiz cotação, né, com um dos vendedores. O cara vai num pátio que é gigantesco, o pátio de vocês. Ele vai lá, localiza a máquina, a melhor máquina, o melhor ano, não é a melhor hora, mas ele vai ver o histórico daquela máquina. Sim. Aí, Renato, essa máquina aqui é o melhor para você, mas eu vou te mandar 3 opções. E o cara filma a máquina, funcionando a máquina, ele mais o mecânico, enfim. Esse é o vendedor. Esse é o vendedor. Isso aí. Esse é o vendedor. Então, assim, eu acho isso muito bacana pelo poder que é a Armac. Nós estamos acostumados a falar com muitas empresas do tamanho da Armac e assim, cara, quando a gente precisa, né, Jefferson? O problema não é a venda, o problema é quando você é o pós, é quando precisa. A gente tem essa visão, né, que na locação não é simplesmente o vender, você cria uma situação de relacionamento com o seu parceiro, com o cliente. Então a gente basicamente vai estar casado por um período da obra, de 6, 8, 10, 12 meses. Então a gente procura sempre atender da melhor forma, porque a gente sabe que a obra vai ter percalço, ela vai ter ampliação, vai ter desmobilização, vai ter problema de avaria eventual. E a gente vai sempre buscar solucionar da melhor forma, porque você ganhando e entregando a obra um dia, a gente vai ganhar junto, porque na próxima obra a gente vai estar junto de novo. É isso aí. E eu vou te dar um feedback que eu acho que você pode até levar adiante. Cara, é muito importante vocês, quanto rental, que já está há um tempo já na feira, mas o seminovos está inserido dentro da feira. Isso eu acredito que vai vir um resultado muito grande para vocês e para muitas pessoas que às vezes olham lá os seminovos da Armac e não sabe a facilitação, quanto de taxa, quanto de acessibilidade do produto, porque querendo ou não, nós de infra, nós temos um contrato aí que a gente roda no ano 100 milhões, né? E às vezes, o que a gente faz para otimizar o custo? Cara, faturamento direto. Então, ou seja, em conta em si, a gente roda bem menos, porque a gente, tudo que tiver como faturar para o cliente, e o que isso faz quando a gente vai adquirir um produto? Às vezes a gente não tem uma movimentação tão agressiva para
tais marcas às vezes aprovar o crédito. E a Armac eu vejo que ela é muito facilitadora disso. Então isso é bom vocês estão inserindo em feira, cara, por conta disso, sabe? Isso fica mais próximo, né? Fica mais próximo. E a pessoa em si, ela conhece os equipamentos, né? E o real, a situação, né? Porque uma coisa é quando você vê toda hora anúncio, né? Mas outra coisa é você ver e entender. Eu acredito que vai trazer bastante resultado para você. Com certeza. E uma boa parte disso é com a nossa estratégia de expansão, né? Nossos seminovos têm crescido bastante e a gente tem hoje já as lojas e as filiais da Armac e já estamos abrindo algumas novas unidades de lojas. Então a gente tem a loja de Cotia, a gente tem a loja de São José de Pinhais, São José dos Pinhais no Paraná, que é na Grande Curitiba. A gente tem uma filial em uma loja, Rondonópolis. A gente tem uma filial em BH, ali em Betim. Então a gente está atingindo, tem um plano de expansão, tem muita novidade vindo por aí, então a gente vai abrir bastante loja ainda esse ano para justamente isso, estar mais próximo do cliente e apresentar. Porque muita gente às vezes tem o conhecimento da Armac como rental ou como prestação de serviço, mas não conhece a parte de seminovos. E agora a gente está com essa questão de facilitação. Então a gente ajuda. Você quer alugar? Eu tenho o produto. Você quer comprar? Eu tenho o produto também. Isso é ótimo, cara. Isso é muito bom. Guilherme, a gente está nos minutos finais aí da nossa conversa e eu queria saber a curiosidade minha. Qual que é o carro-chefe da Armac? O que mais o pessoal tem locado? De maquinário? É. O que mais tem saído? Olha, oscila bastante. Tem muita coisa. Sai bastante. Depende muito da região e do tipo de obra. Tem obras, por exemplo, de duto que já chegamos a alocar 50 escavadeiras numa obra só. Mas tem muita obra que é de saneamento, por exemplo, que a gente aluga um volume muito grande de reto. Então, assim, dentro de linha amarela, oscila bastante. E como a gente trabalha com linha branca também, caminhões basculantes, caminhões pipas, sempre vai o conjunto. Então, vai a escavadeira e o caminhão. Então vai uma obra um pouquinho maior, vai o pipa junto, precisa fazer uma equitação de via ou até alimentação de uma recicladora, por exemplo, a gente faz também. Obra de pavimentação, muito rolo. A gente teve aquisição recente de muitos equipamentos de pavimentação, então é uma linha que a gente atua bastante forte. Então o projeto hoje, pra você ter uma noção... Pavimentação também. De pavimentação também. O projeto da Rio Minas, que é um projeto de quase 700 quilômetros de duplicação de via que a gente está inserido. Legal. É um dos grandes projetos que a gente tem de infraestrutura no país, do Rio de Janeiro até Valadares. Então a gente já está atuando lá. Nas obras de ferrovia também, é muito equipamento que envolve corte, envolve drenagem, envolve muitas detonação de rocha, envolve carregamento de rocha também. Então vai oscilar. Lá eu tenho máquinas escavadeiras de 13 a 50 toneladas nessa obra específica. Mas no range de escavadeiras eu trabalho de 3,5 até 50. E o céu é o limite. Que você precisar, dependendo do projeto. E o que eu acho interessante, tudo também de equipamento, mob e desmob é muito caro. E eu acho legal que a maioria das obras, pelo menos que a gente participou, principalmente a mob é da Armac e o preço é de 70% a 80% mais barato. E muitas das vezes, se tiver alguma carga passando ali por perto que consegue te ajudar na desmob, eles também fazem isso. Então é legal, porque às vezes o cara fala, nossa, eu tô lá um local distante de uma dessas bases, mas é legal que às vezes eles facilitam e direcionam às vezes para ficar mais barato quanto a mob, fora essa de São Paulo que tá a custo zero, né? Então a gente tem uma logística robusta mesmo, toda a parte de logística é própria, nossos caminhões, a nossa frota. Algumas coisas a gente terceiriza, mas a grande maioria é feita por nós mesmos, é próprio. Então a gente sempre tem aproveitamento, a gente manda máquina para o Brasil inteiro, então eventualmente você precisa mandar um equipamento que a gente já está aproveitando o frete, vai ficar mais barato. E a gente vai buscar fazer ficar mais barato porque a gente quer te ajudar. O objetivo geral é servir os nossos clientes e parceiros. Então a gente busca fazer isso da melhor forma possível. Então, sabe o que eu fiquei curioso agora? Em conhecer a operação lá na mecânica. Eu também. A telemetria, monitoramento de equipamento. Eu também, cara. Tá feito o convite. Olha só. Lá, eu faço questão de acompanhá-los pessoalmente, apresento a oficina para vocês, toda a parte de acompanhamento de manutenção, telemetria, onde são montados os nossos containers inteligentes. Topa aí ou não? Vamos. Tô pronto. Compromisso, hein, rapaziada? Já sei. E a gente vai, com certeza, criar essa oportunidade e compartilhar com vocês. Porque, assim, gente, gerenciamento de frota é um negócio tão encantador e necessário para o nosso meio, só que para muita gente ainda é desconhecido. E isso quando a gente tem uma frota pequena já é difícil. Isso. Agora imagina uma frota de 12 mil ativos para mais, tem que ser expert no negócio, né? Então, a grandiosidade, assim, você falou tudo. Nós que temos
pouco equipamento, a gente já fica louco. Fala, meu Deus, como vai ir? Como vai fazer? Falta 90 horas para fazer revisão. Meu Deus, tem que fazer. É muito, muito louco. E o bacana da Armac, do rental, é que dá a oportunidade do pequeno empreendedor realizar o sonho dele de começar a trabalhar com obra, né? De conquistar ali os seus projetos, agregar equipamento locado e aos poucos se estruturando, comprando equipamento que já alocou, enfim. Então, a Armac também atua com sonhos das pessoas. Isso que é mais importante, viu, mano? Exatamente. E sigam contando com a gente. Esse é o nosso intuito. Agora Ser simples, parceiros e servir os nossos parceiros. É solucionar problema no final do dia, né? É isso aí. É só o mais importante. O Guilherme, a gente está na Brasil Equipo Show. Queria que você deixasse um recado para quem está nos vendo, né, nos assistindo. Qual que é a importância de um evento como esse para o nosso setor, para a Armac? Se puder. Com certeza, com testemunhar. certeza. É de extrema importância, é um grande evento, mais uma grande agenda da infraestrutura, né? A gente tem a oportunidade de conversar, ter muita troca, ter muita interação com todo mundo, todos os setores diferentes, né? O pessoal do seminova, de equipamentos, caminhões, que dá assim um pouquinho de tudo aqui. Essa troca é muito importante, não só para quem está participando, mas para todo mundo que é da área de infraestrutura. Você ter esse conhecimento, saber com quem você está lidando e tá justamente na proximidade, né? É o nosso relacionamento. Então a gente faz questão de estar próximo dos nossos parceiros e também dos nossos parceiros de negócio das outras marcas. Querendo ou não, a gente está próximo de todo mundo aqui, né? Verdade. Então o evento reúne tudo e todos, e todo mundo ganha com isso. Então é excelente, e até um agradecimento pro pessoal da VESC. Mais uma vez a feira tá linda, tá um espetáculo. E o nosso próximo encontro, acho que é na PV Expo, né? Então, PV Expo estaremos lá. Estaremos por lá. Eu queria deixar meu profundo agradecimento à Armac, a todo o time de marketing, você também, viu, Guilherme? O Ale, a Thalia, por terem também acreditado no projeto PoeiraCast. Esse podcast ele foi criado, Guilherme, no intuito de levar informação, conhecimento técnico, que é chato, de uma forma mais leve, tá? Para a gente atingir o máximo de pessoas possível, e isso vem dando certo. Hoje nós somos o podcast oficial da Brasil Equipo Show, da Paving Expo. Estamos sempre nos maiores eventos da construção e estamos no caminho certo. Sempre hosts que vivem engenharia, pessoas, convidados e parceiros também que entregam o resultado. Então, para mim, é uma satisfação tê-los aqui no podcast, viu? Satisfação é toda nossa. Nos convidem quantas vezes forem necessários, estaremos presentes. Obrigado. Muito obrigado, gente. Isso aí. Obrigado. Bom, estamos no final, né? Amanhã é o último dia de Brasil Equipo Show. Teremos mais bate-papos interessantes aqui. E fica aqui o convite. Ainda dá tempo de você vir assistir. E não perca a próxima edição de Brasil Equipo Show, Paving Expo. E vamos lá, né? Pra cima, A valeu. infraestrutura tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Se é da infra. Tem que estar aqui. Mas obrigado, viu, Gabriel? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Guilherme, até a próxima, viu, cara? Valeu.